Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, sexto andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. Rádio Guarujá. Começa agora na Rádio Guarujá. Bom dia, cidade. Apresentação: Hermínio Matos e Marcelo Castilho. Muito bom dia, estamos iniciando aqui o nosso programa Bom Dia Cidade, hoje nessa quarta-feira, hoje é uma quarta-feira, hoje é dia 14, né? 14 de julho de 2021, quarta-feira, vamos começando aqui o nosso programa até às 10 horas da manhã, você já nos acompanhando pelas redes sociais, estamos ao vivo no canal do YouTube, no Instagram, no Facebook, também para você que sintoniza, você que é aquele saudosista, usa o radinho, né? Tem muita gente que tem o radinho ainda em casa, sintoniza 1550 kHz, esse é o prefixo da Rádio Guarujá. Para quem baixa o aplicativo, estamos também, você baixa o aplicativo, entra no nosso site, tem o aplicativo da rádio. E na nossa parceria com a Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá para NET no canal 11. O nosso endereço no Facebook é Rádio Guarujá M1550, estamos em imagem. Daqui a pouco eu vou entrar aqui, que eu sempre esqueço, né, de entrar aqui no Facebook para ver o pessoal que está participando, mandando bom dia, aquela coisa toda. Daqui a pouquinho eu entro aqui no Facebook. Marcelo Castilho, muito bom dia, Marcelo. Muito bom dia. Bom dia, Hermínio. Bom dia aos amigos da Rádio Guarujá, quem nos acompanha aqui no Bom Dia Cidade. Muito bem, Marcelo. Podemos dizer, como sempre, é minha fala de muitos anos, podemos dizer que a coisa está feia, né? A coisa tá feia. Nunca clareia, não é brincadeira, né? Não, né? Não é brincadeira. Nunca clareia. Antigamente falava, a coisa tá preta. Agora não pode mais usar essa expressão, mas a coisa tá feia, né? A coisa tá feia. Tá ficando feia pro governo. Por mais que o presidente tente achar uma outra pauta, tente talvez dar uma desvirtuada, que nessa história do primeiro era voto impresso. Aí acabou e viu que não tem nada a ver, tá? É voto auditável. Não, voto auditável ele já é. Não, mas é o papelzinho. Tem que ter o papelzinho, imprimir o papelzinho. Tá bom. Então precisa desenvolver uma outra máquina. Tem que ter uma outra máquina para que quando o eleitor for lá confirmar, ele votar, confirma, vai sair um recibo para ele e fica um guardado ali no recipiente ali da máquina, vai ter alguma coisa para acomodar. Cada urna vai ter que ter isso. Vai ter que mudar as urnas, vai ter que contratar uma nova uma nova empresa e tal, um novo sistema, essa coisa toda. Porque já está provado que o que eles querem mesmo é isso, é ter o papel na mão. Para quê? Quando surgir a dúvida, perdeu, vamos recontar. Aí vai lá e reconta. Então o que está na mão tem que estar o que está lá no recipiente. É só isso. É isso que se quer. Quer dizer... Só que tem uma coisa, Hermínio. Tem que combinar com as hienas, com os russos, lá do plenário do Congresso. Porque ainda tem resistência com relação a essa proposta do voto impresso. As lideranças de vários partidos ainda estão reticentes, não apoiam essa proposta do voto porque impresso. Assim, o governo tem que minar isso daí. Porque é um negócio que nasceu agora, né? Essa ideia aí do Bolsonaro nasceu, quer dizer, ele tem que se pegar sempre em alguma coisa. Então ele está se pegando nisso. O governo dele tem coisas mais sérias para se resolver, mais sérias mesmo, como a questão da compra de vacinas. Está muito claro que é corrupção mesmo, que é roubalheira. Está muito claro que é isso. Logicamente, ele está agora, inclusive ele está com um soluço, que ele está 2 semanas com esse soluço, hein? Ele está 2 semanas com esse soluço. É um refluxo. É um refluxo que se tem, que é dado ou à alimentação
ou a questão de estresse, a pessoa está muito estressada, está muito... aí complica. Então dá esse refluxo, né? Vai, volta e tal. Esses arrotos que se tem e tal. Então, o presidente está passando por isso. E não adianta pedir para rezar Pai Nosso em coletiva à imprensa. Não adianta. Não, aquilo foi patético, né? Aquilo foi patético. Vamos rezar. Te contar, viu? O cara fez uma pergunta embaraçosa, ele... Não, vamos rezar. Pai Nosso. Então agora aqui vai ser assim, daqui para frente, hein? Quando a direção da rádio, Baixinho, chegar para você, te fizer uma pergunta meio embaraçosa, aí você já se ajoelha e fala, vamos rezar, tá bom? Aí quando eu pedir a matéria ali, a matéria não entrar, aí eu vou falar, Baixinho, o que houve aí? A matéria não entrou? Aí você e o Aleph... Aí você e o Aleph vão ali pro canto, vamos rezar. Não é Pai Nosso que está no céu. É assim agora? Parece que sim, né? Eu vou te contar, é muito patético, né? É muito patético. Não, e a ideia que ele deu pro André Mendonça, né? André Mendonça. Quando você estiver lá no Supremo, pelo menos uma vez por semana, iniciar rezando o Pai Nosso. E é assim que funciona? E o André Mendonça vai poder iniciar algum? Quem inicia é o presidente. Não, e outra coisa, né, Hermínio? O STF não é feito de evangélicos. Não, mas... Existem outras pessoas de outras correntes, né? Outras correntes. E, olha, é tudo uma cortina de fumaça para tentar encobrir o que realmente está pegando. Tem um negócio que está pegando lá. Eu já descobri também o porquê do soluço. É claro que é um pouquinho de maldade popular, mas sério, você sabe quem vai ser o presidente do TSE em agosto do ano que vem, né? Quem é? Na época da eleição. Alexandre de Moraes. Ah, né? sim. Alexandre de Moraes. Mas a questão agora... as regras vão estar definidas antes. Esse negócio do soluço é por conta do nervosismo que ele está mesmo. O presidente está muito nervoso. E tem que estar. Porque... E tem que estar porque o Alexandre de Moraes, Hermínio, liberou ontem provas que estão sendo apuradas pela CPI das fake news para futuros processos contra o presidente Bolsonaro. Não, e ele tem que estar agora preocupado porque tem uma CPI e o pessoal que está indo na CPI não quer falar a verdade. Pois é. Não cometeram crime nenhum e não querem dizer. Aquela funcionária, né? Mas se vocês não cometeram crime, se não houve corrupção, se não houve nada, por que tanta dificuldade de chegar lá e dizer, não, a gente fez mesmo ou não fizemos? É mentira? É que não quer comprometer não a si, mas também a quem é encarregado deles, né? Agora, eu volto, Marcelo, naquela minha retórica lá atrás. Tem uma pessoa que podia resolver essa parada aí rapidinho. Resolvia tudo isso, estancava essa sangria, Se chama Eduardo Pazuello. General Eduardo Pazuello. Se o Eduardo Pazuello ligar para o pessoal lá da CPI, olha, eu vou hoje contar quem é aquela liderança que ia lá no Ministério da Saúde e pediu pichulé. E nós, como somos muito honestos e patriotas, nós resolvemos não dar. Tanto é que eu saí do Ministério porque eu não concordei com aquilo. Mas vai pedir habeas corpus no STF? Não, ele poderia chegar... Não precisava nem ir na CPI. Chamava uma coletiva de imprensa. Vocês lembram o dia? Aquele dia que eu me despedindo lá do Ministério, eu falei para o ministro que ia assumir, para ele tomar cuidado, porque tinha uma liderança que estava lá pedindo pichulé. E quando eu resolvi não dar mais o pichulé, aí a casa caiu para o meu lado. Essa liderança se chama fulano, o esquema gira em torno de Beltrano, Cicrano, tal. Então, nós não concordamos com isso. Pronto. Estava resolvido, hein? Mas ele vai ser convocado de novo se ele falar isso. Então, mas estava resolvido. Inclusive para o governo.
para o governo. Não, o governo foi honesto. O governo brecou essa turma aí. Não damos nada, não vou dar nada e acabou. Agora, ele estava indignado com aquela situação. Deu para perceber na despedida do Eduardo Pazuello, ele indignado com a situação, ali falando com altivez, né, falando para o Marcelo Queiroga, que tinha esse tipo de pressão dentro do Ministério. Ele estava muito chateado e tal. É que depois fizeram bem bolado com ele, levaram ele para dentro do Palácio novamente, secretário especial, não sei das quantas lá e tal, de qualquer coisa, assuntos aleatórios. Assessoria da presidência. Né? Assuntos aleatórios, para cuidar de nada. Entendeu? Inventaram um cargo lá para ele. Mas ele poderia minimizar todo esse sofrimento que o governo está sofrendo, ele contando quem é essa tal liderança, porque tudo já deu para perceber que gira em torno da liderança. E o governo está amarrado com isso. O presidente, ele está numa situação que ele não pode... Pode ver, o que ele já falou do Ricardo Barros. Não, vou esperar ele ir no dia 20, ele ir lá, dependendo do que ele falar, eu vou tomar minha atitude. Quer dizer, o presidente sabe o que é que aconteceu. Agora, tem mais um problema aí que o presidente está ficando preocupado. O pessoal da Precisa e daquela Global já estão dizendo que Flávio Bolsonaro participou também do esquema. Olha, e aí já arremete para a mansão de 7 milhões. Olha aí. Gente, não tem mágica, né? Não tem mágica. Um sujeito que ganha 35 mil por mês comprar uma mansão de 7 milhões e ter Como é que é o tal do fiador? Não, um financiamento onde ele vai pagar 21 mil por mês, ele ganha 35. Tá certo? Ele ganha 35 por mês, é um bom salário. Só que ele fez um financiamento por 30 anos. A pergunta que fica o mandato de senador é durante 8. Ele vai ficar quantos anos no mandato? Exatamente. Ele acha que ele é ad eterno ali? Não. Uma hora ele sai. Então... Ou ele já está contando com futuras eleições? Então, mas isso aí vai levar para um desgaste muito grande. Um desgaste muito grande. Você já percebeu que Eduardo Bolsonaro está calado? Opa, faz tempo. Percebeu que ele está calado? Percebeu que Carlos Bolsonaro sossegou o facho? Também. A valentia acabou, percebeu? Está percebendo que a valentia... Nem na rede social. A valentia acabou. Cadê o cabo e o soldado para invadir o Supremo? Por que não vai lá invadir o Supremo agora? É porque agora precisam do Supremo. Entendeu? Exatamente. O baixinho falou assim para mim, precisa do Supremo. É ruim isso, hein, baixinho? Precisa. Já teve comparativos melhores. Você está aprendendo com o Luiz Paulo, é isso? Aprendendo com o Luiz Paulo. Bom, infelizmente a coisa está feia. Tem uma turma que está atacando os membros lá da comissão, né, da CPI. Sim. Estão atacando. Ameaçaram até o Randolfo Rodrigues, né? Estão buscando a capivara deles, estão buscando e tal. Isso. Eles também não são santos. Eles não são santos. Mas o problema não são eles agora. O problema agora é compra de vacina, 400 milhões de vacinas. Uma vacina que não foi aprovada pela Anvisa, que o governo dizia que não compraria a Pfizer nem a Coronavac porque não eram aprovadas pela Anvisa. E porque o contrato era um contrato meio esquisito. E o governo queria garantias. E outra coisa, era cara. Vamos economizar. Muito bem. Argumentos que eram irrefutáveis. Como é que você, o ano passado, era difícil você desfazer desse comentário. Você contradizer esse argumento, melhor dizendo. Você chegar e dizer, puxa vida, não, o presidente tem razão. Como é que você vai comprar uma vacina que nem está produzida e nem está aprovada pela Anvisa? Tem razão. Aí surge a Covaxin. Aí na Covaxin, que não está produzida,
Não tem aprovação da Anvisa. Aí não eles foi já testada totalmente. Aí eles reservam o dinheiro. Aí eles já reservam o dinheiro, fazem o contrato, reservam uma parte do dinheiro para dar 45 milhões de dólares, que precisaria adiantar. E no meio dessa conversa tem uma empresa. Quanto seria a comissão, Hermínio? Então, teria uma empresa que a própria Anvisa, inclusive, deu nota ruim para elas de práticas comerciais ruins. Uma empresa golpista no mercado, já é conhecida como uma empresa golpista, que é estelionatária, que não entregou remédios para o Ministério da Saúde na gestão do Ricardo Barros, quando o Temer era presidente. Quer dizer, é um negócio, é um troço muito esquisito. É uma coisa que ficou ruim para o governo. Ficou muito ruim para explicar. Eu já falei aqui, eu acho que os bolsonaristas teriam que ter muito interesse, até pelo patriotismo deles, por tudo, combate à corrupção, tal, de ter interesse em saber essas coisas, viu? Tem interesse. Como é que pode você comprar uma vacina que não estava produzida, não estava aprovada? Ah, mas não foi pago nada. Não foi pago porque o Luiz Ricardo, ele apertou o botão, o alarme. É igual o bandido ir no banco. O botão amarelo. Ele entra lá no banco, ele dá a voz lá, diz que tem um assalto, soa o alarme, ele corre. Aí fala, puxa, que bom, ele não levou um centavo. Ah, é? A polícia vai atrás dele. Ele não cometeu um crime? Claro que cometeu. Claro que ele cometeu. Intenção é crime. Você não precisa materializar, basta ter intenção. Seria a mesma coisa, o camarada invade a sua casa, arromba a sua porta, aí daqui a pouco as luzes se acendem e ele corre. Aí você fala assim, poxa, que legal, ele não levou nada. Você não chama a polícia? Claro que chama. E a polícia não vai investigar? Claro que vai. Porque de repente, esse marginal, ele está praticando roubos em outras residências. Então, essa empresa precisa, global, esse conglomerado de golpistas aí, de desonestos, não conseguiram com a Covaxin, mas quando vai se investigar, eles já deram golpes em vários outros negócios na área governamental. E que história é essa do Flávio Bolsonaro levar o dono da Precisa no BNDES para pegar dinheiro para investir? Você viu onde que ele vai investir? Lá não sei aonde, lá com o negócio de internet. Que história é essa? Tem que explicar, não tem? Quer dizer, não era só o PT que levava lá aquele Ike Batista no BNDES, né? É. Não era só o PT que levava os irmãos Batistas, lá o Joesley e o Wesley, no BNDES para pegar dinheiro, não era? Não é só uma prática do PT, né? 8h19. Bom dia, cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Chegou a internet com a melhor conexão. Agora carregou bem rapidinho com a Conect Telecom. Conect Telecom. Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer, é pra toda a família. 4062-9122. Conect Telecom. Internet 100%. Fibra ótica. Conect Telecom. Conect Telecom, agora com até 200 megas de velocidade. Rádio Guarujá. Você pode entrar em contato com a Guarujá AM pelo nosso WhatsApp. Anote o número 98804-1550. 98804-1550. Rádio Guarujá AM, a rádio do meu coração. Doe sangue, doe vida.
Se você tem de 18 a 65 anos, peso superior a 50 quilos e saúde perfeita, colabore. Muitas pessoas precisam da sua ajuda. Vá até o banco de sangue do hospital mais próximo. Não importa o tipo de sangue, o importante é a doação. Doar sangue é um ato simples e humano de compartilhar a vida. Apoio Rádios Guarujá AM e FM. Fazemos rádio pensando em você. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. As principais manchetes do dia. Muito bem, vamos com as principais manchetes do dia, Marcelo. Tem uma manchete aqui que a CNN está colocando, agora aqui, que o presidente Bolsonaro acaba de dar entrada no Hospital das Forças Armadas, lá em Brasília, né? Então a CNN coloca essa matéria aqui, nesse exato momento. E é o que nós estávamos comentando sobre a questão do refluxo, né? O presidente está com refluxo, que pode ser a questão emocional, né? Ele está com questão emocional, está aqui, olha. O presidente Bolsonaro em evento tal. O presidente Bolsonaro deu entrada hoje é dia 14, no Hospital das Forças Armadas em Brasília. Então não tem mais informações ainda, pode ser exame de rotina, mas eu acredito que esteja ligado a esse refluxo que ele está sentindo. Porque a questão é assim, ó, quem sofre de refluxo sabe disso. O refluxo, se a pessoa estiver em pé, que é o caso do presidente, ele está assim, conversando, e vem o refluxo, que é uma coisa que incomoda, dependendo até do suco gástrico que subir, isso queima aqui a garganta, essa parte da traqueia. Você imagina na hora de deitar, viu, Marcelo? Você imagina na hora de dormir. O negócio, como é a coisa, né? Como é o negócio é feio. O troço é complicado. Quem tem refluxo sabe disso. Muitas vezes a pessoa, para dormir, coloca 2, 3 travesseiros, né? Para ficar numa posição mais assim, talvez em 90 graus, né? Que falam, né? 90 graus. Porque deitado mesmo, retinho, aí complica. Dá aquela sensação de que a pessoa está se afogando, né? Sufocando. É sufocante o negócio. Não é fácil, não. Vamos ver, o presidente está aí, deu entrada agora no Hospital das Forças Armadas, vamos ver se ele deve fazer logicamente, deve passar por alguns exames e vamos ver o que vai acontecer, né? Daqui para frente. Precisa cuidar, ele já é um senhor, 65 anos não é fácil não, precisa cuidar mesmo, já tem um monte de problemas. Ele passou por uma operação, né, irmão? Várias cirurgias, né, Marcelo, que ele passou, não é fácil não é brincadeira. Muito bem, vamos à primeira manchete de hoje aqui, 8h24, vamos à primeira manchete, olha, a Baixada Santista registra 321 novos casos e 30 mortes por Covid-19 em 24 horas. TCU aponta uso de mais de 4 milhões de reais de verba militar da Covid a outros fins. Ministério Público investiga aluguel de respiradores supostamente sucateados para UTI lá em Bertioga. Conselho de Ética pedirá ao deputado Luiz Miranda que mostre a fita. Itanhaém abre agendamento de vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 35 anos. João Dória suspende home office de servidores do Estado. Baixada Santista recebe mais de 79 mil doses contra a Covid-19 e tem o esquema de vacinação. Papa Francisco deixa o hospital 10 dias após a cirurgia. Pariquera Sul começa a vacinar pessoas de 30 a 34 anos contra a Covid-19. Alexandre de Moraes compartilha provas e fortalece ações do TSE que podem levar à cassação de Bolsonaro. São Vicente entra na justiça contra o governo de São Paulo após anúncio de novo CPP. Com trégua em ataques, Bolsonaro tenta reduzir a resistência a Mendonça no Senado. Moradores de Mongaguá formam grande fila para tomar vacina contra a Covid-19.
Saúde disse que inglês insuficiente dificultava a análise de adesão a consórcio de vacinas. Muito bem, 8h27 agora, estas são as principais manchetes do dia. E o Bom Dia Cidade já começou pelas redes sociais, também estamos nos 1550 kHz da Rádio Guarujá e também pela Guaru TV para Vicente Carvalho e a TV Guarujá pela NET, estamos também no canal 11. Bom, deixa eu mostrar essa notícia aqui, ela infelizmente é assim, né? Você vê que segunda-feira a gente começou com o número de mortos muito pouquinho aqui na região. E nível de Brasil também. Se lembra, teve parece que 700 mortes. Ontem já passou quase 1.700 pessoas morreram ontem, lamentavelmente. É porque no final, quando chega no final de semana, as secretarias, tanto municipais como estaduais, elas não enviam todos os dados, né, os números corretamente. Então, demora um pouco mais. Então, não tem como contabilizar. Aí, passado um tempo, aí vai chegando. Segunda-feira à noite, final da tarde, começa a chegar. Aí começa a ir na terça. Terça o número já muda completamente. E quarta-feira, mais ainda. Por exemplo, hoje a Baixada Santista, que foi ontem, né, que foi de ontem, registrou 321 novos casos da Covid e 30 mortes por Covid-19 em 24 horas. Quer dizer, a Baixada Santista, ela mantém uma média aí de casos de Covid em torno de 30 mortes. A região já soma 154.455 casos confirmados, 6.296 mortes causadas pela doença desde o início da pandemia. Diga lá, Marcelo. Um incêndio, Hermínio, atingiu uma residência em São Vicente no início da manhã de hoje. O Corpo de Bombeiros foi acionado para apagar as chamas. A casa que estava abandonada e acabou não tendo feridos nesta ocorrência. Segundo informado pelas autoridades, o fogo começou por volta das 6h30 da manhã em uma residência localizada na rua Cidade de Santos, na Vila Margarida, em São Vicente. Equipes do Corpo dos Bombeiros foram acionadas e chegaram ao local rapidamente para conter as chamas, que atingiram grande parte da residência. Equipes do SAMU também foram acionadas. A Prefeitura de São Vicente, por meio da Defesa Civil, informou que o incêndio foi em uma residência de madeira que estava abandonada. O fogo foi extinto pelo Corpo de Bombeiros, que deixou o local em segurança. A Defesa Civil informou ainda que não teve necessidade de apoio de outros órgãos. Olha, o Ministério Público, ele investiga aluguel de respiradores supostamente sucateados para UTI. Segundo a apuração dos promotores do Ministério Público, 7 dos 10 ventiladores pulmonares fornecidos para a Prefeitura de Bertioga apresentaram problemas. Quer dizer, é um negócio que... Olha, o zelo pelo dinheiro público deveria ser extremamente rigoroso, né? Extremamente rigoroso. A Prefeitura de Bertioga, lógico, está negando que isso tenha ocorrido. Mas com autorização da Justiça, promotores do GAECO tiveram acesso a mensagens que os investigados trocaram por e-mail. A partir da análise dessas conversas e do material colhido na operação, que ocorreu no último dia 17, eles deram continuidade à investigação, que começou após uma denúncia de um ex-vereador da cidade. Tudo isso começou o ano passado, hein? 17 de julho de 2020. A UTI do Hospital Municipal de Bertioga foi montada no ano passado para atender casos graves da Covid. E a partir daí começaram a ser abertos 10 leitos e a Prefeitura assinou contratos emergenciais. Então, segundo apurados pelos promotores do GAECO, dos 10 ventiladores pulmonares fornecidos para a Prefeitura de Bertioga, ao menos 7 apresentaram problemas. Os promotores analisaram a troca de e-mails entre os envolvidos e chegaram a essa. Em uma das trocas de mensagem entre a empresa responsável pela locação dos equipamentos e a coordenação de enfermagem da UTI de Bertioga, feita no dia 23 de junho de 2020, são relatados problemas em 2 ventiladores mecânicos.
Então, tem problema, tem que parar o negócio e já mudar. E obrigar a empresa a trocar. Ó, isso aqui tem problema. E não deixar a coisa andar, paga. Quer dizer, você está vendo, é um ano depois. Um ano depois é que está sendo visto isso. É muito lento, né? Por isso que o mal feito acontece. Tem que ser mais rigorosa, né? Não, o mal feito acontece e aí o negócio fica feio mesmo. Muito bem, olha, 8h32, nós conversamos aqui no Bom Dia Cidade, e o Marcelo Castilho entrevistou o Flávio Amari, que é secretário de Habitação do Estado de São Paulo. Vamos acompanhar essa entrevista. Secretário, bom dia. Seja bem-vindo à Rádio Guarujá, tudo bem? Bom dia, Marcelo, bom dia, Hermínio, bom dia a todos que nos acompanham em tantas plataformas como vocês têm. Isso demonstra o sucesso do jornalismo, da importância que tem toda a rádio e toda a comunicação de vocês para toda a Baixada Santista. Um prazer falar com vocês mais uma vez. E o secretário vem trazer essa notícia importante e eu já quero engatar a primeira pergunta, secretário. A Habitação tem anunciado o início de obras em diversos municípios. Quantas unidades serão construídas nessa modalidade em todo o estado? Nós temos hoje entregue já mais de 30 mil unidades habitacionais entre casas e apartamentos em todo o estado de São Paulo. Uma ação importante do nosso governador João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, olhando com a importância que tem a área habitacional. E temos ainda, Marcelo, 30 mil unidades em construção também no estado de São Paulo, sendo que muitas delas elas estão já em fase final de conclusão. Nós estamos entregando, inclusive, essas casas, esses apartamentos, quase semanalmente por todo o estado de São Paulo. E iniciando mais 6.600 unidades em 71 municípios, iniciando obras através do programa Nossa Casa, que é um programa importante, lançado pelo governador João Dória no final de 2019, e nós temos implantado muitos empreendimentos, muitas ações dentro do conjunto do programa Nossa Casa, que é um programa que agora, como eu bem coloquei, vai começar 6.600 unidades por todo o estado de São Paulo, ou seja, muitas ações, gerando emprego, renda para a população e também o sonho da casa própria, reduzindo, como colocou o Hermínio, também o déficit habitacional, que é tão grande em todo o nosso país e também é no nosso estado de São Paulo. Menor do que muitas regiões, uma composição diferente, até porque cada região tem uma característica própria, mas trabalhando muito para que a gente possa, sim, entregar e realizar o sonho para essas famílias que mais precisam, essas famílias que têm, sim, a carência habitacional por todo o estado de São Paulo. É importante essa notícia que o secretário traz, porque alimenta a esperança de muitas famílias de terem sua casa própria. Agora, tem a questão do investimento. Quanto que está sendo investido nessas moradias? Esses recursos investidos nestas obras, eles vêm apenas dos cofres do Estado ou há uma parceria envolvendo o governo federal e também os municípios, secretário? Parceria sempre com os municípios, Marcelo. Nós temos parcerias com todos os municípios, até porque é uma parceria onde o terreno, normalmente o terreno vem da própria prefeitura. Alguns empreendimentos, sim, tem a parceria do governo federal, mas com muita dificuldade. Eu citaria um caso específico da Baixada aí, no município de Praia Grande, litoral mais sul, mas a dificuldade é que a gente tinha uma obra paralisada por falta de recurso do governo federal, onde nós tivemos que o Estado, onde a prefeitura já tinha também feito a parceria com o terreno, mas o Estado teve que fazer um novo aporte para que desse continuidade nas obras. Isso foi anunciado na semana passada, semana retrasada, com o nosso vice-governador Rodrigo Garcia, onde nós estivemos pessoalmente aí no município do Guarujá, também no município de Praia Grande, anunciando esse aporte importante no município de Praia Grande, com a prefeita Raquel, ali, e fazendo com que o Estado de São Paulo cumprisse, inclusive, o papel do governo federal. O governo federal, o presidente, cortou 98% do orçamento da habitação, reduziu o orçamento da habitação para 26 milhões para todo o Brasil, dá menos de 1 milhão por estado, ou seja, é muito ruim. Teve uma suplementação agora, mas não foi o suficiente para que muitas obras do estado de São Paulo tivessem dificuldade, e não só em São Paulo, Marcelo. Eu diria que, como presidente do Fórum Nacional dos Secretários da Habitação, eu tenho diálogo com todos os secretários de Estado de todo o nosso país, e a dificuldade que existe com todos os outros estados também na parceria com o governo federal. Então, é importante, e a gente fez exatamente isso, um aporte adicional
para citar o município de Praia Grande, mas tem outros também com a mesma característica, onde nós entramos com mais recursos, onde o governador João Dória destinou quase 2 bilhões de reais do orçamento para a habitação, muito superior, infinitamente maior do que do governo federal, e nós estamos fazendo exatamente isso e muitas ações também planejadas para a Baixada Santista para os próximos meses. Agora, secretário, qual a previsão de conclusão dessas obras? Essas obras que nós estamos fazendo, essas 6.600 unidades que nós estamos começando agora, em 71 municípios, iniciando obras praticamente todas as semanas. Na semana passada nós estivemos junto com o governador no município de Taubaté, no Vale do Paraíba, e também em Botucatu, iniciando obras. Nosso secretário executivo Marangoni esteve com o nosso vice-governador também em Rio Claro e também em Piracicaba. Enfim, muitas obras sendo iniciadas. Amanhã, com o nosso vice-governador em Porto Feliz, iniciando obras também da CDHU, nossa casa CDHU. A expectativa é que a gente conclua essas obras em aproximadamente 4 meses, 5 meses, a urbanização dos terrenos. E na sequência, a ideia nossa é fazer com que a gente faça o casa rápida, a construção mais rápida das casas. Então faz a urbanização e na sequência a construção de casas num sistema mais moderno, um sistema onde a gente sai da construção tradicional e a gente faz aí a construção, uma construção inovadora, aquele pré-moldado, a gente faz a construção de maneira mais rápida nessas casas todas que estão sendo iniciadas agora. Flávio Amari, secretário de Habitação do Estado de São Paulo, conosco aqui na Rádio Guarujá, nos 1550 e também pelas redes sociais, no YouTube e também pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Secretário, quantas unidades já foram entregues na gestão João Dória e quais as metas da habitação no Estado? Importante ressaltar, e falando um pouquinho, Marcelo, as unidades, nós já entregamos 30 mil unidades, mas é importante a gente lembrar também da regularização fundiária, que é um tema importante para o município do Guarujá, muitas ações sendo realizadas também nesse tema da regularização fundiária e com entregas também. Nós já entregamos mais de 40 mil títulos de regularização fundiária por todo o estado de São Paulo, e Guarujá tem um papel preponderante em tudo isso. Guarujá, onde tem um trabalho muito importante com o prefeito Walter, aí no município do Guarujá, um papel importante na parceria que nós temos do Estado, e foi a primeira cidade que eu visitei como secretário. Logo na primeira dezena, acho que foi no dia 10 ou 11 de janeiro de 2019, na nossa primeira quinzena da gestão João Dória, vice-governador Rodrigo Garcia, foi o primeiro município que eu visitei como secretário, entregando títulos de propriedade no bairro Morrinhos. Mais de 2.000 títulos nós já entregamos aí na cidade do Guarujá. Nós entregamos na última semana com o vice-governador Rodrigo Garcia, numa visita que nós fizemos na Baixada, também 350 títulos no bairro Santa Cruz dos Navegantes, fase 1 e fase 2, 350 títulos para essas famílias, e temos mais 1.400, Marcelo, Hermínio e todos que nos acompanham, 1.400 famílias que serão beneficiadas também no bairro Morrinhos, ou seja, fazendo a regularização fundiária, nós levamos para essas famílias a dignidade, a segurança jurídica de um título registrado em cartório, também a possibilidade de transmitir para os seus herdeiros, de comercializar, obter crédito imobiliário, financiamento bancário, ou seja, leva cidadania para essas famílias, reduzindo inclusive também o déficit habitacional, porque um imóvel regularizado e uma casa construída, ela sai, essa família, do déficit habitacional. Então é uma ação também importante, com mais de 40 mil títulos já entregues e muitas outras ações sendo entregues, praticamente, como eu disse, todas as semanas. Amanhã estarei também em Porto Feliz, uma cidade na região de Sorocaba, entregando títulos, em Iperó, uma cidade em região de Sorocaba, também entregando títulos em conjunto com o nosso vice-governador Rodrigo Garcia, ou seja, muitas ações na regularização, na construção e entregas de habitações e também buscando iniciar novas obras e também prospectar novos terrenos, como nós estamos fazendo também na região da Baixada Santista, inclusive no município do Guarujá também. Perfeito. E eu quero agradecer ao secretário Flávio Amari e deixar um último questionamento, né? O secretário falou de títulos de regularização fundiária no Morrinhos
em 2 fases em Santa Cruz dos Navegantes, e tem outras fases que já estão sendo conduzidas e devem ser entregues em breve, secretário, também no Guarujá? Sim, nós temos um trabalho contínuo de regularização fundiária, não só no Guarujá, mas em todo o estado de São Paulo. São 500 municípios conveniados, dos 645, com um trabalho constante do programa Cidade Legal, que é uma determinação do nosso governador João Dória. Trabalhar muito para a regularização fundiária e fazendo com que, através dessas ações, nós possamos levar para essas famílias a dignidade e a segurança de famílias que esperam há décadas, Marcelo. É muito comum as famílias, quando nós entregamos esses títulos, famílias que esperam há 20, 30, 40 anos o título de propriedade de regularização fundiária. Então, muito trabalho e, repito, Guarujá tem um papel preponderante nesse trabalho todo. São 26 núcleos ainda que nós temos aí trabalhando no município do Guarujá e que a gente pode sim, em parceria, dando continuidade a esse trabalho importante que nós fazemos com o prefeito Walter no município do Guarujá e a nossa equipe toda aqui do programa Cidade Legal de regularização fundiária. Secretário, eu quero agradecê-lo por atender ao convite da Rádio Guarujá e deixar esse espaço final para que o secretário possa dar uma última mensagem. Fique à vontade. Importante, obrigado Marcelo, Hermínio, toda a equipe da Rádio Guarujá, mas eu queria aproveitar esses últimos momentos para que a gente possa, assim, enaltecer a importância da vacinação. Eu tenho 50 anos, fui vacinado em São Paulo aqui no último final de semana, mas é importante lembrar que da importância que o nosso governo, o governador João Dória, tem dado para o tema da vacinação, e não de agora. O tema da vacinação, ele permeia, ele participa, ele é sempre presente nas nossas reuniões de secretário com o nosso governador, sempre olhando e observando e atento, trabalhando diuturnamente pela vacinação. Então é importante você, que está nos ouvindo agora, nos acompanhando pela internet ou pela televisão, pela rádio, que quando chegar o seu momento, vá sim ao posto de saúde e faça assim a vacinação para que a gente possa ter a proteção a nós mesmos e também aquelas pessoas que estão próximos a nós. Então, um abraço a todos, Marcelo. Muito obrigado pela oportunidade, ao Hermínio também, todos que nos acompanharam aí na... Bom, excelente, né? O Flávio Amari sempre muito atento a essa questão. É uma questão muito complexa, né? Habitacional, né? Habitação. O déficit habitacional no país é muito grande. No país é grande. E quando a gente vê isso em nível de regiões, a gente vê que a nossa região aqui tem um déficit muito grande também de habitação. Você vê que aqui no Guarujá foi resgatado o Parque da Montanha depois de 10 anos do projeto parado. Como é que pode, né? Você deixar um projeto dessa magnitude parado, né? Não dá, né? Quer dizer, é um negócio muito, muito difícil. Então, realmente não é levado a sério a questão habitacional. As pessoas moram muito mal, moram em condições desumanas, né? São subhabitações, né? Subnormais. É o que chama, o popular que ninguém gosta, é a favela. É a favela. Não tem jeito. Né? Pessoas morando ainda no mangue, em cima de palafitas. Isso acontece pelo Brasil inteiro. Isso é muito ruim. Muito bem, faltando 15 minutos para as 9 da manhã. Bom dia, cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Alô, 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 nação. De segunda a sexta, na Guarujá AM. A melhor equipe de esportes da Baixada Santista. O comando, Capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Radar Esportivo, o tricampeão da Baixada. De segunda a sexta, das 17h30 às 19 horas, aqui na Guarujá AM, 1550 kHz. Deixa comigo, torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá 1550. Mais uma. Guarujá AM. A Guarujá dá prêmio o dia todo. Guarujá.
Você já saboreou o almoço comercial e o prato feito por quilo do restaurante Churrascaria Brasinha? Variedade de sabores com ingredientes de primeira qualidade, tudo feito na hora. Sábado tem feijoada e apresentação do grupo 3,5 a partir das 8 da noite. E domingo, uma deliciosa costela gaúcha e frango assado. Delivery 33716623, 33716623 ou no WhatsApp 996434180. Na Avenida Manuel Albino 51, bem ali no Trevo do Santa Rosa, em Guarujá. Aqui na praia é Guarujá com volume bem alto. Guarujá 1550. Guarujá. Você sabia que, segundo dados da pesquisa Ibope, o rádio atinge 97% dos brasileiros? Não? Talvez seja porque os outros meios de comunicação não têm interesse em divulgar isso. E você sabia que, com o mesmo valor investido em uma única inserção em horário nobre na TV de maior audiência, você consegue anunciar 300 inserções no rádio? Não perca tempo, anuncie na Guarujá AM. Ligue para o nosso departamento comercial e fale com o consultor 33866092 ou 32691010. Guarujá AM, há mais de 70 anos, trazendo bons resultados para os seus investidores. A rádio que coloca o anunciante em primeiro lugar. A Rádio Guarujá AM e o cantor Beto Mendes prepararam uma super promoção pra você. Promoção Sexta da Sexta. Juliana. Vamos sortear várias cestas básicas todas as sextas-feiras no programa Tarde Total com Marcos Filho. Para participar é muito fácil. Ligue para o telefone 33866965 ou mande uma mensagem no WhatsApp 988041550. Pronto, já está participando. Promoção Sexta da Sexta. O sorteio rola todas as sextas-feiras a partir da 1 da tarde no programa Tarde Total. Promoção exclusiva. Guarujá AM. A Guarujá é só alegria. Guarujá. Toda terça, na Rádio Guarujá AM, você acompanha sessões da Câmara Municipal de Guarujá. Rádio Câmara. Sintonize a Guarujá AM 1550 kHz e acompanhe ao vivo os trabalhos dos vereadores de Guarujá. Rádio Câmara, com transmissão das sessões da Câmara de Guarujá, todas as terças-feiras, a partir das 15 horas, na Guarujá AM, a rádio do meu coração. Olá, amigos, aqui é Andréa Rovani. Quero convidar você para participar do programa Rádio Mulher. Rádio Mulher! De segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas. Conto com vocês. Rádio Guarujá. Alô, 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 nação santista. O radar está. A equipe do Radar Esportivo entra em campo na Guarujá AM 1550 kHz, no comando do capitão Paulo Alberto. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Nesta quinta, 15 de julho, tem o jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Santos e Independiente da Argentina se enfrentam na Vila Belmiro. Transmissão a partir das 7 da noite aqui na Guarujá AM. Deixa comigo, torcedor do Brasil, vestindo a camisa da Guarujá 1550. Mais uma. Guarujá AM. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, 8h50, faltando 10 minutos, né, para as 9 horas da manhã. Bom, daqui a pouquinho vamos conversar com o professor Zoel Siqueira, o presidente do Sindicato dos Servidores aqui do Guarujá. Tem uma preocupação muito grande, viu, Marcelo? Porque vem aí uma reforma. Oi? Ah, caiu também o Marcelo. Marcelo caiu. Também tem uma reforma administrativa que está sendo proposta. A gente sabe que tem que fazer a reforma administrativa. Tem que se fazer, né? E isso tudo tem dado uma dor de cabeça muito grande para os servidores. Principalmente aqueles que são mais antigos, que já têm suas garantias, enfim. Então vamos conversar um pouco aqui com o professor Zoel sobre esse momento em que o país está vivendo, momento de grande tensão. E a tensão é tão grande
que eu dei a notícia agora, que saiu na CNN agora há pouco, os outros sites já estão publicando, que com dores abdominais, o presidente Jair Bolsonaro faz exames em hospital das Forças Armadas lá no Distrito Federal, lá em Brasília. Então a reunião que ele teria hoje com os presidentes do Supremo, do Senado e da Câmara foi cancelada, porque não tem condições. E eu imagino, viu, gente, que essa reunião que ia ter hoje, o presidente nem dormiu. É o que eu imagino. Imagino isso. O presidente nem dormiu. O presidente ficou numa situação complicada, porque ele é ele o tempo todo, ele brigando, o tempo todo discutindo. Você pode ver, desde quando esse homem assumiu a presidência da República, ele levou uma facada lá em 2018. Quase perdeu a vida. Aí ganha uma eleição, ganhou bem a eleição. 57 milhões de votos. O Haddad acho que teve 46. Mas ganhou com 57 milhões de votos. Aí quando assume ali em janeiro, a primeira coisa dele é brigar com a Globo, briga com a Folha de São Paulo, briga com o Estado de São Paulo, briga com todo mundo. E começa a brigar. E começa a brigar. E briga o tempo todo. Junta o povo, vai pra rua, manifestações. Pra quê? Fechar Congresso, fechar Supremo, intervenção militar. Ele quis ali, durante esse período de 2019, ganhar força para tomar uma decisão. Decisão muito parecida com o que Hugo Chávez tomou na Venezuela. Decisão muito parecida com o que o próprio Fidel Castro tomou lá em Cuba em 59. Decisões. Olha, eu vou invadir, vou fechar tudo aqui, porque é tudo uma grande corrupção. Só tem corrupto. Então essas decisões, isso vem ao longo de 19. Chega 2020, uma pandemia, que precisaria que o presidente se comportasse um pouco, pudesse ver ali os especialistas. Ele tinha à disposição dele os cientistas da Fiocruz, do Butantan. Olha quanta gente boa, quanta gente importante ao lado dele, que ele teria ali ao lado dele. Para poder conversar, para poder fazer tomadas e decisões. Mas aí ele resolveu fazer o quê? Resolveu seguir o caminho de Osmar Terra, de Nise Yamaguchi, de mais não sei quem lá, esse tal de Carlos Wizard, que só quer ganhar muito, é bilionário, quer ganhar dinheiro. Entendeu? Porque a pessoa que faz caridade, ela não conta que faz caridade. E o Carlos Wizard conta, escreveu até um livro. Escreveu até um livro sobre isso. Quem faz não conta. Que é aquela história do que a tua direita faz, a esquerda não sabe. Mas o Carlos Wizard, se dizendo que é um homem que faz filantropia, um filantropo, ele escreveu um livro para contar tudo aquilo que ele faz em prol dos menos favorecidos. E o presidente se aliou com esse tipo de gente. E aí vem a questão das vacinas. Aí ataca o Dória, aí briga com a Pfizer, aí desacredita as vacinas, aí diz que vacina vira jacaré, vira isso, vira aquilo e tal. E vem vindo. Quer dizer, é um homem assim muito cheio de rancores, atormentado. A palavra que eu queria encontrar era essa. É um homem atormentado. Isso faz mal para a saúde. Não tem organismo que aguenta. Não tem organismo. Ele não é um super-homem, ele é um senhor de 65 anos. E é o tempo todo criando confusão, briga, xingamentos, é o tempo todo. Aí o organismo dele agora está respondendo. Então ele tem um soluço aí, que é o tal do refluxo, que ele está há 2 semanas
presidente não consegue falar, não consegue dar uma entrevista com isso. Então imagina, hoje seria um dia mais tenso para ele, porque o pito que ele levou do Luiz Fux, que aquele foi o pito. Não adianta dizer que não, uma conversinha. Não, foi um pito. O Luiz Fux chamou ele lá, uma conversa, como ontem até toquei eu recitei a música aqui do Fábio Júnior. Senta aqui, não sei para que tanta pressa, senta aqui. Pare com essa angústia. Então, vamos ter moderação, vamos ser moderadores e tal, né? Os presidentes dessas instituições, presidência da República é uma instituição, presidente do Senado, da Câmara e o presidente do Supremo, eles são moderadores. Como o prefeito, por exemplo, prefeito de uma cidade. Já imaginou um prefeito da cidade toda hora é brigão, toda hora falando, toda hora agredindo, o tempo todo? A cidade vira um barril de pólvora. E é o que o país está vivendo. O presidente só ali brigando com todo mundo, vendo comunismo em tudo quanto é lugar. Agora ele está preocupado com Cuba. Primeiro era preocupado com a Venezuela, agora é preocupado com Cuba. Deixa Cuba para lá. Tem um problema aqui. Os 400 milhões de doses de vacinas, sem autorização da Anvisa, com um contrato muito suspeito, com pessoas suspeitas negociando uma vacina, e ainda tem a outra, que é a AstraZeneca, que custa na Fiocruz $10 e o Cabo Dominguete vendendo a R$3,50. Tem esse problema. E quem foi que autorizou tudo isso? Os militares que estão lá dentro. Pazuello, Coronel Elcio Franco, Coronel Blanco. Olha quanta gente importante que deveria estar ali abraçando a causa mesmo de combate à corrupção. E é isso que está aí. O presidente hoje teria uma reunião com os 3 poderes, né? Para poder conversar, para poder ver, É mais uma, né? Porque no início do ano eles tiveram uma. O Arthur Lira com o Rodrigo Pacheco e o presidente Jair Bolsonaro. Só não foi o Luiz Fux. Agora vão os 4 poderes, né? Vão os 4 agora. Vamos sentar ali, vamos ver o que dá para fazer. Porque é uma loucura muito grande. Se o voto não for auditável, não tem eleição. Quer dizer, um negócio maluco. Ele está dizendo assim, se ele não ganhar a eleição, ele não entrega o cargo. Quer dizer, é uma coisa muito, muito maluca. Eu já ouvi um presidente americano falar isso, e teve que entregar o cargo. Tem que entregar. Tem jeito não. E agora a saúde do presidente ele cobra, né? Está cobrando muito caro, né? Cobra um preço caro. Então o presidente está aí. Pode ser estresse, pode ser ansiedade, pode ser um monte de coisa. Sim. Um monte de coisa. Esse refluxo, esse soluço o tempo todo. Os médicos, no mínimo, vão recomendar para ele uma alimentação mais saudável. Diz que ele gosta de beber Coca-Cola, né? Ele toma Coca-Cola. Outro dia ele estava falando, quando ele tem um problema, ele falou, quando ele tem um problema, ele falou lá, ele toma Coca-Cola. Ele estava falando, não, ele justificando por que ele usa hidroxicloroquina, que não tem comprovação do combate de combater os sintomas da Covid-19. Mas por que ele toma? Porque quando ele tem um problema, depois eu vou pesquisar aqui, ele falou, eu pego uma Coca-Cola, bebo, passo problema. Ele falou, mas isso acontece comigo. Quer dizer, é um ledo engano, né? Coca-Cola faz mal para a saúde. Coca-Cola não faz bem. E quem tem refluxo não pode tomar refrigerante. Ainda tem isso, né? Os médicos falam isso. Quem sofre de refluxo, essas coisas, não pode tomar refrigerante. Refrigerante nunca fez bem para ninguém. Mas é isso, vamos ver agora como é que vai ficar. Esperamos que a saúde do presidente dê tudo certo e que depois ele marque... O Hermínio, os médicos, no mínimo, devem dar alguns dias para o presidente se restabelecer. Tem que descansar. Tem que descansar. Descansar. Parar de fazer a tal da motociata também, que é uma bobagemzeira tremenda, né? Exatamente. Uma bobagem, E vai lá na motociata, depois pega o microfone, fala um monte de asneira.
Mas ele vai entregar o cargo? É o presidente. Pro Mourão? Não precisa. Nesse caso não precisa. Não, nesse caso não precisa. Ele não precisa. Mas sabe que tem uma ciumeira no Brasil, né? A pessoa vai entregar cargo para vice, é uma ciumeira. Mas tem a regra para entregar, para passar o cargo, tem uma regra muito clara para isso, não é nessa condição do presidente. Sim. Agora, esperamos que ele se recupere e depois ele seja marcada essa nova reunião com o presidente do Supremo, do Senado, da Câmara, e aí chega num bom entendimento. Né? Vamos baixar a bola, né? Tal. O país já tem problema demais. Mais de 530 mil mortos pela Covid. O desemprego galopante, pobreza nem se fala. Tem apagão. Ontem faltou luz aqui, Baixinho? Acho que faltou no Guarujá inteiro, né? Foi faltou de novo. Minutos. Oi? 35 minutos ontem. E por aqui faltou à noite também. Finalzinho da tarde. Finalzinho, umas 5h30, né? Faltou luz também. Então, quer dizer, o presidente tem problemas. Tem uma estiagem muito longa. Vai ter problema de energia. Combustível aumentando. Inflação subindo. Quer dizer, o presidente tem problemas para administrar o país. Agora ele está aí brigando o tempo todo, essa briga, discussão. O caminho escolhido, né, Hermínio, não foi o ideal, né, pelo governo federal, e o resultado está chegando, né? Infelizmente, agora o presidente vai ter que ter habilidade. Não consigo controlar todos os ministérios. A gente sabe que não consegue. Quem mais usou essa narrativa foi o Lula. O que o Lula dizia? Eu não posso saber de tudo. O Lula falou isso, eu não posso saber de tudo. Mas quando a notícia chega à luz, ele pode cobrar ao ministro explicações. Exatamente. Quando vem, aí é obrigação. Exatamente. Né? Por exemplo, um prefeito também não pode saber de tudo, não consegue. Mas chegou uma denúncia, ele tem que ir atrás. Exato. Tem que ir atrás, entendeu? Esse que é o grande problema. Muito bem, 9h03. Já o professor Zoel, presidente do Sindicato dos Servidores aqui do Guarujá, estará aqui com a gente. Vamos conversar um pouquinho com o Zoel. Já. 9h03. Bom dia, cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Chegou a internet com a melhor conexão. Agora carregou bem rapidinho com a Conect Telecom. Conect Telecom. Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer, é pra toda a família. 4062-9122. Conect Telecom. Internet 100%, fibra ótica. Conect Telecom. Conect Telecom, agora com até 200 megas de velocidade. De segunda a sexta-feira, das 12 às 13 horas, não perca a Rotativa no Ar, o mais tradicional e completo informativo da Baixada Santista. Produção da equipe de jornalismo da Rádio Guarujá AM. 1550. Guarujá. Identificação. Esta é a ZYK 590, transmitindo em ondas médias 1550 kHz. Rádio Guarujá Paulista Limitada, retransmitindo para todo o Brasil e o mundo. Rádio Guarujá AM, estúdio em Santos, Rua Paulo Bueno Wolff, número 1, 6º andar, Conjunto 63, Ponta da Praia, Santos. Em Guarujá, Rua José Vaz Porto, 175, Santa Rosa, Guarujá. Rádio Guarujá AM, uma empresa do Grupo Rampazo. A Rádio Guarujá AM e o cantor Beto Mendes prepararam uma super promoção pra você. Promoção Sexta da Sexta. Juliana
Vamos sortear várias cestas básicas todas as sextas-feiras no programa Tarde Total com Marcos Filho. Para participar é muito fácil. Ligue para o telefone 3386-6965 ou mande uma mensagem no WhatsApp 98804-1550. Pronto, já está participando. Promoção Sexta da Sexta. O sorteio rola todas as sextas-feiras a partir da 1 da tarde no programa Tarde Total. Promoção exclusiva Guarujá AM. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas da manhã aqui no Bom Dia Cidade. Você nos acompanhando pelas redes sociais. Estamos no canal do YouTube, no Instagram e também no Facebook. Facebook é Rádio Guarujá AM 1550. Eu ainda não entrei hoje aqui no Face. Eu tô toda hora me preparando para entrar no Face. Deixa eu te ajudar aqui, irmão. Até liguei errado pro Denis Maria. Eu ia ligar aqui pro Zóio. Isso. Eu ia ligar pro Zóio, eu acabei ligando pro Denis. Aí apertou o Denis. Aí o Denis tá ligando 10 vezes aqui. Não, Denis. Não, aí deixa eu ver, deixa eu apagar aqui. Muito bem. Diga lá, Marcelo, quem mandou aí pra gente? O pessoal tá participando aqui, o Leonildo Lourenço, o xerife, o Batata, né? Xerife do Santa Rosa aí, a Delmarina Vilar e a Lúcia Gomes, de São Vicente, estão acompanhando aqui a nossa programação. Orivaldo Borges, Edjane Rodrigues, Diva Maria, muita gente acompanhando aqui o Bom Dia Cidade. Exatamente, o Orivaldo Borges, você falou, né, dele também, né? Tá acompanhando. Isso. E a Lúcia tá comentando ontem que não conseguiu ouvir o programa, acabou desligando o rádio, desligou já no programa. Os primeiros 35 minutos, o primeiro bloco do Rotativa não pôde ser transmitido por causa dessa falta de energia. Falta de energia. E a gente tá assim, né? Tá aí preocupados, né, para ver o que vai acontecer, né? E tem toda uma preocupação exatamente sobre a questão do apagão, né? Porque os reservatórios estão escassos, né? Não tem chuva. Sim. Você pode ver, não tá chovendo. Não cai uma gota. Isso é muito... Dizem que vai chover em novembro, né? Que isso, Marcelo? Só em novembro? E dizem que deve chover só em novembro. Não é fácil, não, né? Não é brincadeira, não. Olha, se o país tivesse toda uma preparação, tivesse todo um investimentos, aí poderíamos estar numa situação diferente. Antes de chamar o professor Zoel aqui, deixa eu colocar uma foto, Aleph. Dá uma foto aqui. Olha o galã. Olha o galã. Olha essa foto aí, ó. Quem é isso aí, Batinho? Olha o Maximiliano. Isso, olha aí. Que coisa, hein? Parece jogador do Real Madrid. Vai jogar no Real. Vai lá jogar com o Messi, o Cristiano Ronaldo. Olha lá. O Iniesta. Se fosse hoje, ô Marcelo, o Xaxá estaria em nível desses caras hoje, com contratos assim milionários lá na Juventus, no Bayern de Munique, no Paris Saint-Germain. E o Neymar teria muito problema, hein? Porque o Xaxá jogou muito mais que o Neymar. Jogou muito mais. O Xaxá ele decidia, ele era muito rápido. Muito rápido. Ele era pequenininho? Ele é pequenininho, né? Mas quando ele começou a jogar, ele era pequenininho. Ele era baixinho em relação aos outros jogadores. Põe uma outra do Xaxazinho aí, ó lá. Ó lá. Você é no Londrina, né? Controle de bola lá do Xaxazinho, ó lá. Olha lá o atleta preparado. Aí. Não é brincadeira. E ele se deu bem no Londrina, hein? Foi bem. 70. Foi deu bem, muito bem. Ele é ídolo. Ficaram em terceiro lugar, né? Xaxazinho. Campeonato Brasileiro. Muito bem. Com essa pinta de galã deu trabalho pra Lourdinha, hein? Acho que deu muita dor de cabeça com o Xaxá. Mas muito bom. Vamos em frente aqui. Já tá aí o nosso convidado? Já chegou? Deixa eu falar aqui com o professor Zoel Siqueira, que é o presidente do sindicato aqui dos servidores do Guarujá. Professor Zoel, muito bom dia. Seja bem-vindo. Bom dia, Hermínio, bom dia, Marcelo, bom dia, meus amigos e amigas que estão nos acompanhando. É um prazer bater um papo aí com vocês e com essa audiência aí
muito grande que vocês têm no programa Bom Dia Cidade, Hermínio. Muito bem, estamos pela Guaru TV, para Vicente Carvalho, pela TV Guarujá, para quem é assinante da NET no canal 11, na Rádio Guarujá nos 1550 kHz e também pelas redes sociais. Estamos no YouTube, Instagram e também no Facebook. Bom, Zoel, eu iniciei hoje o programa falando o seguinte, que a coisa tá feia, a gente tá vendo um país meio uma bagunça tremenda, né? É um país que vive a base desse enfrentamento, é tensão o tempo todo. A gente acompanhou agora a leitura que eu fiz de segunda-feira, o presidente supremo, Luiz Fux, chamando o presidente Bolsonaro para uma conversa. Para mim aquilo é um pito. Ele foi chamar para... peraí, que negócio é esse? É o tempo todo desse jeito? Não vai parar? Onde é que isso vai parar? Chamou o presidente a atenção. Tanto é que o presidente apelou logo para rezar o Pai Nosso. Porque o trem tá feio. E o presidente com esse soluço não para, agora foi fazer exame, porque está soluçando, teria uma reunião hoje, e a reunião seria um pouco difícil. Nós não vamos aqui, gente, não vamos ser ingênuos e imaginar que quando esses homens estão lá conversando, longe das câmeras, a conversa é suave, uma conversa. Não é. A conversa é dura. É que depois, na frente das câmeras, eles vêm com esse trololó, com essa conversinha, lógico, para manter ali a liturgia. Mas o trem lá é que a conversa... as aparências, vamos falar o português correto. Ô Zoel, como é que você avaliou, como é que você está avaliando esse momento? CPI, está pesando sobre o governo a acusação daquilo que ele disse que vinha para combater. Ele vinha para combater. Por exemplo, o filho dele agora está sendo, não é acusado, é constatado, levou o empresário lá da Precisa ao BNDES para tirar um dinheiro para investir não sei o que lá num país, fora do Brasil. Até eu falei assim, então não só era o PT que fazia isso? Não era só o PT que fazia? Eles também fazem? Os patriotas hoje também fazem? Como é que você está avaliando essa situação, hein, Oswaldo? Olha, Hermínio, primeiro eu quero deixar claro aqui que eu sou testemunha ocular do excelente futebol apresentado pelo nosso amigo Xaxá, que você colocou aqui. Eu acompanhei a final do Campeonato Brasileiro, onde o Vasco foi vice-campeão e o Xaxá era ponta direita, e entrou no segundo tempo. Então eu sou testemunha ocular que o Xaxá era um grande jogador de alta qualidade técnica, corria e batia muito bem na bola. Nosso amigo Xaxá. Xaxá, isso mesmo. Agora, em relação à sua pergunta, Hermínio e meu amigo Marcelo e amigas e amigos que estão nos acompanhando, eu vou deixar um pouquinho a humildade de lado e vou dizer que, para mim, infelizmente, não é surpresa o que está acontecendo no nosso país. Porque se vocês pegarem aí as fitas do programa de vocês, onde eu tenho o prazer de participar, lá de 2018, de 2017, de 2016... quando iniciou todo o processo de afastamento da Dilma, da posse do Temer e dessa eleição mentirosa que foi a eleição do nosso atual presidente, eu, não como presidente do sindicato, mas também, modéstia à parte, como historiador, como conhecedor um pouquinho da história do nosso país e também um pouquinho de analista político, em razão do trabalho inexistente, do trabalho político inexistente do atual presidente como deputado federal por mais de 20 anos, é claro, era óbvio que, infelizmente, o nosso país chegaria aonde está hoje, porque é um presidente que não tem a mínima capacidade de administrar o país. Esse grupo que está aí é um grupo que entende que a Terra não é esférica, que a Terra é plana. Esse grupo que está aí entende que a ciência não serve para nada. Esse grupo que está aí é um grupo que, quando era pequeno, tomou vacina contra vários tipos de doença e hoje trabalhou contra a vacina. Então, modéstia à parte, infelizmente, nós falamos, gente, é uma enganação a eleição desse mito, desse Messias. Infelizmente, o Brasil está passando por uma situação extremamente complicada, muito perigosa. Parece,
Hermínio e Marcelo e meus amigos e amigas, que nós estamos entrando nos livros da história, que nós estamos hoje discutindo uma ditadura, implantar um regime ditatorial, onde as pessoas acreditam que o STF não serve para nada, onde as pessoas acreditam que o Legislativo, que o Senado, o deputado federal não serve para nada, onde só ele é que tem que mandar. Isso aconteceu no Brasil lá na década de 60 do século passado e mostrou... Deu uma travada aqui no professor Zoel. Vamos fazer uma reconexão com ele? Fazer uma reconexão, até para ele terminar essa argumentação dele, essa análise que ele está fazendo. Professor Zoel, que é o presidente do sindicato, Sindiserve, né? O sindicato aqui dos servidores aqui da Prefeitura do Guarujá. Tem uma outra questão que também ela é polêmica, que eu já vou tratar aqui com o Zoel, a questão da reforma administrativa. Que isso está tirando o sono dos servidores. Deve estar mesmo. Deve estar mesmo, porque inclusive, Hermínio, parece que foi aprovado ontem no Congresso a questão dos supersalários no serviço público, inclusive havendo aí uma espécie de uma equiparação, a eliminação de muitos penduricalhos que eram servidos aí para os servidores públicos, e parece que vai haver uma limitação desses auxílios, desses benefícios, para que haja uma espécie de um equilíbrio salarial no serviço público. Tem que fazer alguma coisa. Ou seja, o patamar salarial tem que ser até o presidente do STF. Eu entendo que tem que ser feito alguma coisa. Também não pode ficar do jeito que está. Agora, nós estamos num país que, ao longo de sua história, poucos foram beneficiados com muito. Tiveram vantagens, tiveram as chamadas mordomias. Então a gente sabe disso que acontece, principalmente na esfera federal. Quer ver um negócio que é muito complicado? É a esfera federal, que não se mexe, né? Que não se mexe. Você vê que na questão, sem querer tocar nessa ferida, mas tem que tocar, questão dos militares, né? Você sabe que as filhas de militares recebem a pensão enquanto elas forem solteiras. Muitas nem casam, viu? Não é solteiro. Agora, por que tem essa lei, Marcelo? Sabe por que tem essa lei, Baixinho? É o militar que vai para a guerra. Então a lei era assim, né? É assim. O militar vai para a guerra, aí a família tem que ficar amparada. Então, principalmente as filhas. Só que o camarada não... Qual é o Braga Neto foi para a guerra? Quem vai para a guerra? Pazuello foi para a guerra? A gente viu. Tá vendo a guerra que ele vai, né? Ainda bem que o Pazuello não foi pra guerra, viu? Não, mas a gente vê também a guerra. Pela logística, pelo amor de Deus. Né? A gente tá vendo a guerra que eles vão, né? Guerra pra comprar vacina fajuta. A gente tá vendo a guerra, né? É uma guerra mesmo. Mas vamos lá, Zoel. Agora o Zoel, contato com o Zoel. Zoel, pode concluir o seu raciocínio que você estava fazendo a sua análise sobre esse momento, que é um momento difícil, muito triste da história do país. Marcelo, então desculpe aí, meus amigos, amigas, desculpe Marcelo, desculpe Hermínio aí pela falha técnica, mas eu vou então concluir que realmente nós estamos vivendo um momento de muita preocupação com as nossas instituições democráticas. Tem que mostrar agora que estão maduras, que nós aprendemos e que a história nos ensinou que se não é o melhor regime criado pelo ser humano, é o que melhor nós podemos viver, que é um regime democrático. Então, eu, hoje, tenho muita preocupação, sim, se as nossas instituições não tiverem fortalecidas, infelizmente, nós podemos ter um retrocesso histórico imenso, e isso me preocupa. E, Hermínio e Marcelo, se vocês me permitirem, já que vocês estão falando aí dos generais, dos almirantes da nossa história, eu vejo muitos
deles com várias medalhas no peito, né? Até parece que eles participaram de várias guerras, várias manifestações, porque tem general aí com mais de 30 medalhas. Eu tenho uma curiosidade muito grande para saber qual o significado daquelas medalhas. Porque se é por tempo de serviço, se é por produção, resultado de produção positiva, por que não coloca, então, medalha nos médicos que salvam vidas, nos professores que criam cidadãos conscientes? Só coloca nos militares. Vamos colocar essas medalhas também no peito dos enfermeiros, dos técnicos de enfermagem, dos seguranças, dos guardas municipais. E se não fosse esses funcionários, e na grande maioria funcionário público, o problema da Covid aqui no nosso país seria bem pior. É verdade. Agora, Zuel, eu estava até comentando com o Marcelo que tem outra questão. A gente sabe que tem que fazer alguma coisa. Não tem saída. A reforma, tem que ter uma reforma administrativa, porque o país não suporta mais o que acontece, ainda mais na esfera federal. A gente sabe que os servidores federais, o que está na esfera federal, eles ali tem muita coisa que a gente falou agora dos militares, que foge ao que é aceitável à realidade. Mas como é que você está vendo? Porque não vai afetar esses. Uma reforma administrativa, Zé, me corrija se estiver errado, vai afetar aqui embaixo. Vai afetar o trabalhador. Aqui embaixo. Vai afetar daqui para frente. Aquele que ganha R$1.000, R$2.000, é aí que vai ter o problema, né? Hein, Zoel? Como é que você está vendo essa proposta de reforma administrativa? É exatamente isso, Minho. Nós não somos contra a reforma administrativa. Nós, que eu falo, os sindicatos. Mas os sindicatos são contra essa proposta de reforma que está aí. O que nós estamos pedindo é uma discussão sobre essa proposta. Porque essa proposta que está aí é uma proposta de reforma administrativa. Agora, como você muito bem falou, os militares não estão nessa proposta, os juízes não estão nessa proposta, o Ministério Público não está nessa proposta, só está nessa proposta quem mais será atingido serão os funcionários do município e os funcionários do Estado. E você sabe muito bem, vocês e quem está nos acompanhando, que essa desigualdade que existe maior é nos funcionários federais. E a minoria do servidor público são funcionários federais. A maioria do servidor público, quase 60%, quando se fala em servidor público, quase 60% dos servidores públicos no Brasil estão ligados à rede municipal. Então, são esses os mais atingidos. E se vocês pegarem a média salarial desses servidores públicos municipais, a grande maioria não ultrapassa a 2 salários mínimos. E são exatamente esses que serão atingidos. Agora, como você falou, como você já citou aí, os militares não serão atingidos, as filhas dos militares não serão atingidas. Tá? Então, tem um número significativo de filhas de militares que têm relacionamento, têm filho, mas não casam no papel para não perder a pensão. Para não perder. Isso que é complicado. É isso que tem que ser discutido. E essa discussão não está nessa PEC 32. Então, nós temos uma preocupação muito grande, porque a PEC 32, como você muito bem colocou, a proposta de emenda constitucional, na realidade, o que eles querem é diminuir o poder do Estado. Emílio, num país com uma desigualdade social imensa igual a nossa, você acha que a iniciativa privada vai combater a desigualdade social? A iniciativa privada quer saber do lucro. É do lucro. Num país desigual igual ao nosso, nós precisamos de políticas públicas. E quem que faz política pública? O Estado, o servidor público. Agora, lá para frente, é uma outra questão. E qual é o caminho que você acha que tem que ser proposto? Você falou que tem que ter uma discussão, né? Tem que se discutir, o que os sindicatos estão propondo. O que você acha que seria razoável para que houvesse um equilíbrio, equacionar essa situação? Uma discussão. O que nós estamos pedindo é uma discussão. São audiências públicas, são espaço para que a gente possa estar incluindo as nossas propostas, porque eles vieram com uma proposta pronta. Inclusive,
está tendo discussões lá no Congresso, onde o ministro da Economia, ele só vai e faz o uso da palavra. Ele nem permite que façam questionamentos. Tá? Então, isso não é uma discussão. Aonde você não pode incluir propostas diferentes, fica difícil. É por isso que nós estamos fazendo manifestação, para que não haja votação dessa PEC. Agora, o trabalho passou por mudanças, a relação social passou por mudanças, vamos fazer essas discussões. Mas nós vamos fazer, como foi feito também com a reforma trabalhista. Lá atrás, a reforma trabalhista também defendia o quê? O trabalho está passando por mudança, então nós temos que mudar a legislação para nós gerarmos mais emprego. Poxa, nós nunca vivemos, olha só, preste atenção, nós nunca vivemos uma quantidade de desemprego tão grande como nós estamos vivendo agora, pós-reforma trabalhista. É por isso que eu estou falando, nós precisamos discutir, não do jeito que o governo está implantando. Do jeito que o governo implantou a reforma trabalhista, a reforma da Previdência foi só prejudicial do trabalhador. Hermínio. Pois não, Marcelo. Então, eu queria fazer um questionamento, porque ouvindo o Zoel falando e a gente fazendo um comparativo do início do governo federal, desta gestão atual, nós percebemos que o governo federal ele não dá sinalização de negociação, de diálogo com a sociedade civil organizada. Por exemplo, as comissões onde a sociedade civil organizada tem assento reservado foram extintas, foram retiradas pelo governo federal, exemplo disso, meio ambiente e outras pastas. Como que isso poderia ser feito, esse tipo de diálogo, Zoel? Não, mas você muito bem colocou, Marcelo, não existe esse diálogo. O que esse governo quer é governar por decretos, ele não tem a flexibilização de conversar com a sociedade. É por isso que eles criticam o STF, é por isso que eles criticam o Congresso, porque eles querem governar de maneira ditatorial. A liberdade, o direito de discussão não faz parte, não é característica desse governo. E você exatamente muito bem colocou. Se lá atrás foram criadas comissões para se discutir, para participar, para a sociedade civil ter acesso, ter direito pelo menos à fala, esse governo, desde quando assumiu, ele tirou praticamente toda a representatividade da sociedade civil. E fica difícil de dialogar, fica muito complicado. E aí está aí o resultado que nós estamos tendo hoje, uma situação extremamente complicada, onde a democracia está em perigo, as instituições democráticas, se não se fortalecerem nesse momento, infelizmente, com essa posição dos militares, onde eu reproduzo a fala do presidente da CPI, e assino embaixo, tá? Não são todos os militares, mas esse negócio de que militar simboliza a honestidade, a transparência, é mentira. A história do Brasil mostra que o militarismo não é símbolo de democracia, de liberdade, de honestidade. Agora, tem militares honestos? Claro que tem. Assim como tem políticos honestos, assim como tem professor honesto, tem jornalista honesto. Agora, dizer que todos os militares são honestos, que todos os generais são honestos, é mentira. E, realmente, o papel do ex-ministro da Saúde, eu posso dizer, sem uma pesquisa aprofundada, que nos últimos 40 anos foi o pior ministro da Saúde na história republicana do Brasil. Nos últimos 40 anos, eu posso falar com muita tranquilidade. O ex-ministro da Saúde, que é o general Pazuello, foi o pior ministro da Saúde nos últimos 40 anos. Os militares, as Forças Armadas foram muito infelizes ao enviar aquela nota, criar aquela nota da semana passada. Foi uma infelicidade muito grande, um equívoco muito grande. Faltou ali bom senso, faltou bom critério, porque eles teriam que estar muito interessados
em saber se as acusações que recaem sobre Pazuello, General Pazuello na ativa, Elcio Franco, General Blanco, se isso é verdade ou é mentira. Então eles tinham que estar muito interessados nisso e não em se sentirem todos ofendidinhos, porque não era a instituição que estava sendo... Quem está lá é um general da ativa, ele que vai para a reserva. Ele que fosse para a reserva, quando ele subiu lá no palanque, lá no Rio de Janeiro, aquela motociata do Bolsonaro, eles que fizessem o regimento do Exército vigorar. Eles que fossem firmes. Agora não foram, agora estão se sentindo ofendidos, mas tem ali acusações seríssimas sobre pelo menos uns 5 militares dentro do Ministério, pelo menos 5. Parece que tem mais gente envolvida. Porque dinheiro muito assim não fica para pouco, é para muita gente. Então eles tinham que estar interessados nisso, já que eles combateram tanta corrupção. E essa história, Zoel, de que militar... os militares, Zoel, você é professor, sabe bem disso. Você acompanhou bem isso, você já deu aula sobre isso. Quando os militares ficaram 21 anos no poder, quando eles entregam ali, em 1984, eles saem do poder para 85, o Brasil tinha uma inflação. Eles pegaram a inflação com... Eu fui verificar os números. Lá, na época, 8%, 9% em 64, com o Jango Goulart, e entregaram com quase 1000% em 1900. Uma dívida externa, eles pegaram com, vou dizer um número, 10 e entregaram com 5 mil, sabe? Um negócio astronômico, uma coisa berrante, a dívida externa do Brasil. Foi isso. O desemprego era 5 pontos. Quando eles entregaram, estava quase 15. Quando eles entregam o poder. Os índices que eles, quando eles entregam 21 anos depois, entregaram um país muito pior do que eles pegaram. Então, se foi tão bom assim, por que as coisas pioraram? Porque eles não continuaram, né, Hermínio? Não, porque não melhorou. Assim, né? Eles não tinham a tal da caneta na mão? Era uma canetada, não era uma canetada? Uma canetada resolvia tudo. Por que não resolveu? Porque entregou o país pior. Quem foi que causou o problema? Não tinha oposição. O Congresso era deles. Olha, o Supremo era deles. O Congresso era deles. Por que o país ficou pior em 21 anos? Zoel, não é fácil não. A história é implacável, viu? Hermínio, é por isso que lá no início da minha fala, eu falei que não era surpresa o que nós iríamos passar, o que está acontecendo hoje. Porque as pessoas que se diziam honestos, os militares que defendiam o regime militar, quem defende o regime militar não conhece a história do Brasil, não conhece a história dos militares. E com todas essas características que você colocou aí, em muitos pontos, os militares de 64 eram melhores do que de agora, porque eu duvido se em 64 eles iam privatizar a Eletrobras do jeito que eles privatizaram agora. Duvido, entendeu? Porque os militares lá em 64 eram nacionalistas e praticavam nacionalismo. Hoje, esses militares que estão aí, que falam de nacionalismo, mas estão privatizando tudo, estão entregando tudo. Tá? O que eu peço, isso ainda é herança de sala de aula, porque para fugir desse negócio de que o professor condiciona o aluno, e hoje nós temos uma facilidade muito grande de pesquisa, é você pesquisar como é que foi esse processo de privatização da Eletrobras. O que foi privatizado? Só aquilo que dá lucro. Aquilo que não dá lucro, a gente vai analisar posterior. E também para combater de que os militares, na época do regime militar, não tinha corrupção, pesquisem como é que foi a construção da Ponte Rio-Niterói, pesquise como é que foi a construção da usina Itaipu e outras grandes construções. Zoel, como é que Paulo Maluf chegou ao poder? Entendeu? Tem tudo isso aí, outras coisinhas mais. A Transamazônica também. Sim, exatamente isso. É só pesquisar, é só fazer isso daí. Então, mas o povo não quer, né? O povo hoje, o Marcelo e Hermínio, eles se informam com base em fake news, né? Eu tenho até um receio muito grande, porque vocês podem me atualizar,
Porque eu acho que é fake news a informação que eu busquei esse final de semana. O ideólogo desse grupo, me ajude aí, o ideólogo desse grupo, aquele que estava lá nos Estados Unidos, que se diz filósofo, se diz cientista social e não tem informação nenhuma, que sempre defendeu a sociedade norte-americana, é verdade que ele está doente e veio para o Brasil e está sendo tratado pelo SUS? Ou isso é fake news? O Olavo de Carvalho está no Brasil? Eu soube que ele está no Brasil. Tratado pelo SUS? Eu soube que ele está no Brasil, mas não tenho a informação. Sei que ele está muito doente e veio para cá. Ele está sem dinheiro, porque esses anos todos que ele passou contando mentira e tentando destruir reputações, então ele perdeu todas na justiça e está tendo que pagar, né? Ele está tendo que indenizar aqueles que ele tentou destruir a reputação. E hoje realmente ele está numa situação difícil. Eu soube que ele está aí se tratando, agora não sei se é pelo SUS, viu, Zé? Essa informação eu não tenho, preciso ver. Eu não acredito. Bom, vamos ver. É uma prática, eu ia falar tática, mas é uma prática do bolsonarismo abandonar os aliados, né? Eles costumam ser abandonados. Tem isso aí também. Zoel, obrigado, viu, por você ter participado aqui com a gente. Marcelo e Hermínio, mais uma vez, obrigado pelo convite. Nós vamos melhorar a nossa questão técnica aqui. Eu assumo o compromisso aí que eu estou até envergonhado com a nossa questão técnica aqui. Eu estou falando isso de público. E realmente, agora falando e concluindo, e que a minha preocupação é muito grande com a situação política que nós estamos vivendo em nível federal. Por isso que em 2022, Marcelo e Hermínio, o Zoel Garcia Siqueira tem uma função em 2022: tirar esse grupo político que está tomando conta do Brasil. Nós temos que, através da democracia, trabalhar efetivamente para que o Bolsonaro não seja mais presidente do Brasil. Zoel Siqueira Garcia, que é presidente do Sindicerve, do Sindicato aqui dos Servidores do Guarujá, participando com a gente aqui no Bom Dia Cidade. Obrigado, Zoel. Um ótimo dia para vocês aí, todos do sindicato. Zoel. Obrigado. Muito bem, 9h39 agora. Bom Dia Cidade. Oferecimento: Móveis e Colchões Fenícia. CRM, Centro de Referência Médica de Guarujá. Chegou a internet com a melhor conexão. Agora carregou bem rapidinho com a Conect Telecom. Conect Telecom. Seja pro trabalho, no escritório ou pro lazer, é pra toda a família. 4062-9122. Conect Telecom. Internet 100%, fibra ótica. Conect Telecom. Conect Telecom, agora com até 200 megas de velocidade. Vou ficar na Guarujá, sempre ligado com você. Rádio Guarujá AM, a primeira em sucesso. Rádio Guarujá. Fique por dentro de tudo o que acontece na Guarujá AM. Acesse www.radioguarujaam.com.br e confira as novidades feitas especialmente para você. Guarujá AM, 1550 kHz. E no site da rádio você ainda conhece toda a equipe, pede sua música, participa das promoções e concorre a muitos brindes. Então acesse agora www.radioguarujaam.com.br. Guarujá AM, a rádio do meu coração. Estamos apresentando Bom Dia Cidade. Muito bem, vamos até às 10 horas na reta final. Antes de chamar a próxima matéria, deixa eu mostrar aqui um resgate de pinguins. Põe a imagem aí, baixinho. Resgate de pinguins, sabe que tem essas aves marinhas, né? Elas vêm aqui para nossa região. Aí aconteceu assim, ó lá, um pinguinzinho ali. É aqui no nosso canal do estuário, né? É aqui, né? Aí essa ave foi resgatada, né? Porque ela iria, certamente, se perdeu
deve estar com algum problema. Ela foi resgatada, olha lá, quer ver? Aí resgatam. Você viu essa matéria, Marcelo? Você viu esse filme já? Não, eu tô vendo agora. Legal. Eu já tinha visto, por isso que eu peguei. Então agora vão recuperar, né? Deixa eu ver, até a matéria que a Guaru TV colocou foi muito, muito interessante. Se tiver algum ferimento, eles vão recuperar o animal e depois soltar, né, na natureza. Aqui no Guarujá tem o Gremar. Tem Gremar aqui. Né? A Andréa Maranhos ali. Acabei de falar. O do Gremar tá ela ali, ó. Andréa Maranhos. Então tá lá. Então outro pinguim da mesma espécie também foi encontrado na praia de Pitangueiras, na última... Volta o vídeo, baixinho. Os pinguins estavam debilitados e foram entregues fala isso, tudo Gremar, para tratamento e acompanhamento até a soltura. Esses pinguins chegam muito cansados às orlas brasileiras. Eles saem das colônias de reprodução lá na Argentina e do Chile, atrás de alimento, acabam se perdendo. Por isso nadam muito. É grande, né? Aí eles nadam muito até chegar até a terra firme, né? E o Gremar está fazendo um pedido aqui, um apelo para quem encontrar algum pinguim, tomarem cuidado, né? Então evitar assustar, né? Evita assustar o animalzinho, né? A ave. Ele pode retornar para o mar e morrer. Então, porque o animal vai se assustar, ele vai achar que é um ataque a ele, qualquer coisa, uma ameaça. É natural do animal se defender, né? Então, e ela diz aqui, nunca coloque ele em freezer ou geladeira. Não pegue nem fique encostando. Evite fotos com flash, porque hoje é um inferno isso também, né? Mas pega aqui o celular toda hora, pá, aí o bichinho fica... os olhos dele são muito... Eles são muito sensíveis. Então tomar cuidado com isso aqui, né? Então tá aí. Os pinguins de Magalhães foram resgatados aqui no estuário. Muito legal, né? A Andréa Maranhos ali trabalhar com o Gremar para poder recuperar essas aves marinhas. Isso é muito bom. Então evitar tocar, evitar assustar, evitar fazer qualquer coisa. Tem gente que é pinguim, gosta do frio, leva pro freezer. Bobagem, né? Muito bem, 9h43. Marcelo, você conversou com o teu xará, o Marcelo Mariano, que é o secretário, já falamos de habitação hoje, mostrar uma matéria com o Flávio Amari e agora com o Marcelo Mariano, que é o secretário de habitação aqui da cidade de Guarujá. Vamos acompanhar essa entrevista. Marcelo, boa tarde. Seja bem-vindo à Rádio Guarujá. Tudo bem? Boa tarde Castilho, boa tarde a todos os amigos que nos ouvem e nos assistem, né, pela Rádio Guarujá. É sempre enorme prazer retornar a esta casa que presta um serviço aí a toda a nossa comunidade de Guarujá, Vicente Carvalho e nossa região metropolitana. Então, para nós é sempre motivo de orgulho falar com vocês. Muito obrigado pelo convite. E falar de um assunto, né, que marca a cidade do Guarujá, né, que é essa questão da habitação, né, a cidade que vem lutando aí contra esse déficit habitacional, a implantação de novos programas e principalmente a regularização fundiária de áreas que eram da União e agora estão passando por esse processo de regularização. Eu gostaria que você explicasse, Marcelo, como é que funciona essa questão da regularização fundiária. Primeiro, qual é o déficit habitacional da cidade hoje? O déficit habitacional, nós não temos os números atualizados, e gira em torno de 34 mil. 34 mil é o nosso déficit habitacional. Porém, ele é composto, Castilho, de 11.500 aproximadamente de produção habitacional e 12.500 de 22.500 de regularização fundiária, ou seja, o déficit habitacional, a maior parte do déficit habitacional está na regularização fundiária, mas a produção habitacional também é importante dentro da Secretaria Municipal de Habitação. Perfeito, então. E o governo Suman, desde o primeiro mandato, ele já entregou 2.762, é isso? De imóveis? Títulos, né? Perfeito. A regularização fundiária. Os nossos números no fechamento dos primeiros 4 anos do governo prefeito Walter Suman foram 2.762 entregas de títulos de regularização fundiária
e 974 unidades habitacionais. Não conseguimos finalizar as novas, porque entregamos algumas, agora já em janeiro, fevereiro, mas acho que nós finalizamos os 4 primeiros anos, salvo engano, com 700 unidades, mas que nós viabilizamos nos 4 anos 974 unidades habitacionais. Para você ter uma noção, Castilho, para as pessoas que nos ouvem, que nos assistem, os números podem parecer pouco em função do que eu acabei de responder do déficit habitacional. Mas se nós formos analisarmos em função dos últimos 20 anos de administração pública, no Guarujá, em 20 anos de administração pública anteriores ao prefeito Walter Suman, foram entregues 934 unidades habitacionais. O prefeito, em 4 anos, fez 975. Então, você veja o que é uma produção que aconteceu dentro da Secretaria Municipal de Habitação. Já a regularização fundiária, os nossos números são melhores ainda, uma vez que Guarujá, só para lembrar, e vocês, à época, anunciaram isso, bem como toda a mídia nacional, Guarujá foi a cidade pioneira na aplicação da Lei Federal 13465. Nós tivemos aqui, na ocasião, do então secretário de Habitação do Estado, hoje vice-governador Rodrigo Garcia, veio ao Guarujá para fazer a entrega lá na ocasião, no bairro de Morrinhos 3, e aí isso nos consolidou como uma cidade que, segundo a ARISP, Associação dos Registradores de Imóveis do Estado de São Paulo, o município que mais regularizou imóveis no Estado de São Paulo. Isso é motivo de muito orgulho, e eu aproveito aqui o espaço para falar que ninguém faz nada sozinho, você sabe disso. Então eu agradeço a toda a equipe pequena, mas aguerrida, guerreira da Secretaria Municipal de Habitação, nosso secretário adjunto, Nelson Mar, nossos diretores, Carlos, Anília, Marcelo, Moroni, enfim, a toda a nossa equipe que apoia o desenvolvimento desse trabalho, bem como as demais secretarias, porque também, Castilho, não é só Secretaria de Habitação, não se faz habitação sem meio ambiente, sem Secretaria de Planejamento, sem Secretaria de Obras, sem Secretaria de Governo e sem a Advocacia Geral. Então é um trabalho de equipe que muito orgulha a todos nós e que não é à toa que o prefeito Walter Suman, não só na habitação, mas em todas as áreas, teve o resultado nas eleições passadas de forma consolidadora dentro do nosso município. Ô Marcelo, eu queria que você me confirmasse, parece que eu ouvi em matérias, ou até mesmo aqui mesmo, nas entrevistas que nós realizamos com você, a Prefeitura tem uma meta de atingir mais de 10 mil entregas de títulos, é isso? É isso, Castilho. Nós fizemos 2.700, mais de 2.700 nos primeiros 4 anos, e nós temos uma meta mesmo audaciosa. O prefeito tem uma frase que fala que quem sabe o que quer vai mais longe. E nós estamos já com muitos projetos já aprovados. Esse ano nós devemos ter mais entregas. A gente teve a entrega da Santa Cruz, que você iniciou falando, que é um pouco mais difícil a Santa Cruz, porque é a área da União, mas agora nós temos algumas áreas que tem uma certa celeridade, então nós estamos aí já provavelmente no segundo semestre, a gente já deve estar com o Mangue Seco, que é uma área já consolidada, com a Maré Mansa, com a Vila Bandeirantes, com a Vila Funchal e com a Vila Nova em Vicente Carvalho, ou seja, já é que a Vila Nova, Castilho, às vezes a pessoa escuta, antiga Vila do Perigo, lá na Mariudade, né? Porque tem uma outra Vila Nova aqui na região ali da Vila Zilda, ali do Morrinhos, né? Mas não, é a Vila Nova, a mais tradicional, que é de baixo ali, próximo às torres ali. Então nós temos uma série de núcleos que nós estamos aí para já fazer entrega esse ano, e a nossa expectativa é de mais de 10 mil títulos para entregar nos próximos 4 anos. 3 anos e meio, né, para ser mais exato. Exatamente. Agora, Marcelo, vamos lá, para o leigo entender esse processo da regularização fundiária, né? As áreas, elas são liberadas, aí vai se iniciar essa regularização, tem que passar pelo cartório, né? Isso tem algum custo para quem vai fazer esse levantamento, esse processo de regularização? A legislação, ela remete 2 tipos de regularização, Castilho, e nós temos isso na nossa cidade. Regularização de interesse social e a regularização de interesse específico. As de interesse social, elas são descritas no nosso plano diretor como as zonas especial de interesse social. Então, que são as EIs. Então, nesse momento, as que são de interesse social, a legislação, ela deixa clara que
de totalmente gratuito, ou seja, não existe nenhum custo para a regularização fundiária que seja a REURB-S, de interesse social. Desde os custos administrativos de aprovação dentro da municipalidade, bem como os custos de registro também, que você sabe que existem os custos do cartório. Isso não existe custo nenhum para a pessoa, ele é 100% gratuito, o que previsto já na legislação federal. Agora, a velocidade dessa regularização fundiária, ela está a contento? Porque é aquilo, você acabou de explicar, essa zona de interesse social, o custo é gratuito, mas há uma demanda, né, dentro dos cartórios. Quer dizer, há uma certa vagareza nesse processo, não, Marcelo? Os cartórios, todos os cartórios aqui acho que do estado passaram por alterações, porque antes eles tinham a questão até familiar, e agora é processo licitatório. O cartório de Guarujá já tem a licitação consolidada, nós já temos um novo oficial de registro, que é o Sr. Francisco, tem nos recebido bem, nós temos conseguido atingir as nossas metas, obviamente que nós sabemos as dificuldades, porque você tem hoje, acho que aproximadamente 110 mil imóveis registrados dentro do registro de imóvel, e eles têm o trabalho do dia a dia, mas nós estamos conseguindo de forma amigável e sensibilizando aos oficiais, aos registradores, né, ao registrador no nosso caso, a questão da necessidade de você fazer a regularização de interesse social. Aproveitar o gancho da tua pergunta para dizer que realmente o processo... No cartório, a gente não tem aquela dificuldade de tempo. Podemos falar que num cartório a gente consegue resolver as coisas aí em 90 dias, às vezes 120 dias. Não está aí a demora. A demora está num passo anterior, que é quando você faz regularização fundiária, como eu falei, de interesse social e de interesse específico, mas você tem regularização fundiária em cima de área pública, ou seja, em cima da área da prefeitura, você tem em cima da área da União, em cima da área do Estado, você tem em cima da área de preservação permanente ou área ambiental, e você tem em cima de área particular, todas de interesse social, Castilho. Então você veja, a complexidade em alguns desses casos é que dão uma certa demora, porque eu fazer uma regularização em cima de uma área particular, o dono daquela área tem que estar ciente, ele tem que dar o aceite, não é simples, né? Às vezes você tem áreas com dívidas enormes de imposto, enfim, você acaba indo para o lado tributário, quando você tem a questão também ambiental, e aí o nosso secretário Sidney Aranha tem sido sensível às questões da Secretaria Municipal de Habitação e tem nos colaborado em fazer os laudos específicos para dar consentimento, bem como também o Ministério Público, viu, Castilho? Todas as áreas quando a gente fala de regularização fundiária, praticamente todas as áreas têm ação civil pública aqui no Guarujá, em andamento, o que também já dá uma certa legalidade para o ato da regularização, uma vez que você tem quase, não efetivo, mas quase que uma obrigação de fazer judicial. Então você veja que é um processo que atende a todas as necessidades, atende a necessidade de quem ocupa, atende a necessidade judicial, atende a necessidade do munícipe e atende a necessidade do coletivo. Então, e até mesmo nos cartórios, porque você está trazendo, em que pese o primeiro registro é gratuito, os demais registros, a pessoa quando fizer a venda do imóvel, ela tem que, obviamente, pagar, mas no primeiro ele é totalmente gratuito. Então é um processo demorado, lento, mas que é extremamente necessário para a nossa cidade. Nesse caso, nesse processo, Marcelo, incorre essa questão que às vezes acontece em imóveis particulares. Por exemplo, uma pessoa tem um documento com firma reconhecida desse local e vai conflitar, por exemplo, com outra pessoa que tenha, por exemplo, o título ou um documento que ateste que ela é dona do terreno. Isso também passa por esse processo? Essa questão, Castilho, eu até vou aproveitar aqui para falar que quando a gente fala de titularidade, não é documento registrado em cartório com firma reconhecida. Nós temos um problema cultural no nosso país, que é engraçado que a pessoa quando vai comprar um carro, seja ele de qual classe social for, ela faz o processo da compra do carro correto. Ela verifica se o carro tem multa, ela vai no Detran, ela pesquisa e ela vai no cartório de registro civil e faz a transferência do veículo para o nome dela.
e a partir daquele momento ela comunica ao órgão, o Detran, e ela tem aquilo registrado oficialmente. O imóvel, a pessoa não faz isso, porque o correto é que todo imóvel na nossa cidade, que a pessoa adquire, ela faça esse mesmo procedimento que se faz com o carro no cartório de registro de imóvel, ou seja, ela tem que ir lá, pega a matrícula do imóvel, pega a parte de prefeitura do imóvel, depois que ela levantou e verificou, ela faz a escritura e transfere. Infelizmente, nós temos a questão aí dos contratos que você acabou de falar, que as pessoas compram e vendem imóvel com instrumentos particulares de compra e venda. E muitas vezes isso dá conflito, dá problema, sim, porque são documentos simplesmente que eu estou vendendo para o Castilho, assinamos e reconhecemos a assinatura, mas não estamos para reconhecer a venda somente no cartório de registro de imóvel. Isso também é mais um problema que nós temos de discussão e que a gente tenta evitar ao máximo de fazer os nossos procedimentos de forma amigável, evitando a judicialização, porque senão a regularização fundiária aí é que demora mais ainda. Marcelo Mariano, secretário de Habitação de Guarujá, conosco aqui na programação dos 1550, você também acompanhando pelo Facebook, Rádio Guarujá AM 1550. Marcelo, por exemplo, quem é contemplado, por exemplo, com a entrega de um imóvel público, uma casa, através de programa habitacional, e a gente percebe que existem pessoas que, infelizmente, acabam se locupletando disso e querendo vender esse imóvel. Um imóvel que foi entregue pelo poder público, pelo Estado, que no caso é o município, como a gente retrata aqui. Como lidar com isso, Marcelo? Tem controle para evitar essa questão? Nós temos o controle dos dois produtos da Secretaria da Habitação. O controle da regularização fundiária e o controle da entrega de apartamentos, da produção habitacional. O controle da regularização fundiária, Castilho, ele se dá através dos registradores de imóvel. Você sabe que os cartórios de registro de imóvel do Brasil são interligados até por questões da Receita Federal, por causa do imposto de renda. Então, todos os cartórios são interligados. Então, aquela pessoa que recebe um título de regularização fundiária no nome dela não poderá receber outro título em nenhum lugar do Brasil. Então, ela automaticamente já tem um controle social pelo próprio cartório de registro de imóvel. Na produção habitacional, o controle social hoje melhor que existe é através do NIS, que nada mais é do que o RG social. Estamos encerrando a edição desta quarta-feira, edição desta quarta-feira aqui do Bom Dia Cidade. Bom Dia Cidade que volta amanhã, quinta-feira, a partir das 8 da manhã. A TV Guarujá e a Guaru TV seguem agora com sua programação normal. Mais notícias aqui na Rádio Guarujá. Você confere ao meio-dia no Rotativa no Ar. E agora aqui nos 1550, você fica com Renato Costa e o Show da Manhã. Bom dia a todos. Jornalismo responsável com credibilidade, levando até você a informação.